Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje você vai aprender a fazer comigo coxa creme. Se você já viu por aí nos cardápios de lanchonetes, algumas lanchonetes vão ter a coxa creme, principalmente os bares e botecos, você deve ter ficado encantado como fica bonito esse prato, né? Como eu já falei, é uma coxinha só que diferente, ela vem aqui feita diretamente na coxa do frango, um corte muito saboroso. Geralmente as coxinhas são feitas aí, né, de peito de frango, né, porque rende mais, mas a gente sabe que a carne da coxa e da sobrecoxa é muito mais gostosa. Se você ficou curioso ou curiosa para aprender essa receita, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem coxa creme aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de receita, você vai precisar, primeiro, para o frango, nosso recheio. São 10 coxas de frango com osso, 1 litro de caldo de vegetais, uma pitada de cúrcuma em pó, pimenta do reino, uma colher de sopa de sal, 4 dentes de alho e 1 quilo de requeijão forneável. Esse é o nosso recheio de frango com requeijão. Para a massa, nós vamos usar meio litro do caldo do cozimento do frango, 400 ml de leite integral, 100 ml de creme de leite, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de café de cúrcuma, farinha de trigo até dar o ponto ali da massa, vai gastar aproximadamente meio quilo, noz moscada ralada na hora para temperar e salsinha picadinha. Para empanar a nossa coxinha e fritar, nós vamos usar 4 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de gosto, de farinha de rosca e sal e pimenta do reino a gosto. Bom, primeiro passo de toda coxinha é cozinhar o recheio, né? Então eu vou pegar aqui na geladeira as minhas coxas de frango, porque o nosso recheio hoje, né, é uma coxa de frango. Na verdade é como se a gente fosse fazer uma coxinha em volta da coxinha de frango. Ó, aqui eu já tenho as coxas limpinhas, né, que a gente retira delas a pele. E também os tendões. Aqui elas estão limpinhas, vou passar aqui para esse prato, porque essas aqui a gente já vai levar para a panela, eu vou te ensinar a limpar aqui a coxa. Ó, eu vou cortar aqui, é muito simples, tá? Vou cortar aqui, ó, nessa parte onde acaba a carne da coxa e vou, ó, puxar aqui para baixo com o dedo mesmo, tá? Essa parte aqui que fica grudando a pele ao osso, ó. A gente arranca ela e deixa o osso completamente exposto aqui, tá vendo? E aqui a gente também tem que retirar essa pele, porque a pele ela não vai cozinhar direito, ela vai atrapalhar a gente, por mais que seja muito gostosa, né? Ela vai acabar atrapalhando a gente na hora de empanar, né? De passar a massa aqui, além do que ela também tem um teor de gordura muito elevado que pode acabar dando algum acidente de percurso ali durante o processo da fritura. Então, por isso, a gente, para evitar essa grande quantidade, né, de gordura aqui no nosso recheio, a gente retira a pele do nosso frango. Eu vou retirar aqui também, ó, esses tendões, né, que ficam aparecendo aqui, que eles costumam ficar grudentos. Então, ó, a gente corta eles, retira. Pronto, o nosso frango está preparado, a gente vai com ele para a panela de pressão, mas antes, ó, vou temperar com sal. Então, como a coxa ela tem uma carne mais grossa, a gente tem que ser um pouco mais generoso aqui na quantidade de sal, porque esse sal precisa penetrar nessa carne, né, e temperar lá no meio da nossa mordida, pertinho do osso. Senão vai ficar sem graça o nosso recheio. Ó, sal e pimenta do reino. Capricha aí na pimenta do reino, que ajuda a realçar o sabor também e traz um toque todo especial aqui pro nosso prato. Ó, vamos lá então. Vou pegar aqui um pouquinho de óleo. Vou aumentar o fogo aqui da nossa panela, né? E vou colocar ali as nossas coxas para refogar. Eu jurava que eu tinha ligado essa panela aqui, ela estava desligada, então ela vai estar um pouquinho fria. Mas aqui não tem problema não dourar demais, porque como a gente vai fazer essa coxa com pouquinha água, no final do processo do cozimento, essa água ela vai estar
quase toda seca, e aí o fundo da panela, ela começa já a dar cor para a nossa carne. Mas eu vou deixando refogando aqui, enquanto isso a gente vai adiantando o processo da nossa massa. Então, ó, vou só colocar esse pratinho aqui no cantinho e a gente vai para a massa. Ali ficou faltando só a cúrcuma e o dente de alho, que a gente vai entrar só depois que tiver já as nossas coxas dado aquela douradinha. Então vou deixá-las fritando aqui devagarzinho, depois a gente entra com dente de alho, com caldo de vegetal, tampa e deixa cozinhar. E cozinha rapidinho, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado para essa carne não ficar desmanchando demais. Ela tem que manter uma firmeza para ela poder se manter ali no osso. Lembrando que depois ela vai para o processo de fritura. Ela já sai daqui pronta para consumo, mas não pode ser macia demais. Vamos deixar a panela fazendo o trabalho. Depois que o frango estiver pronto, você vai retirar ali da receita que pede, né, o caldo do cozimento do frango. A base é um caldo de legumes. Para quem ainda não aprendeu a fazer, porque está começando a acompanhar o Bora Rangar agora, eu já ensinei, eu já fiz esse caldo com vocês algumas vezes, inclusive as suas variações, o caldo de frango, o caldo de carne. Isso aqui basicamente é água, bastante água, tipo assim, uns 5 litros de água, que você vai colocar um talo de salsão cortado grosseiramente em pedaços grandes mesmo, uma cenoura, que também você vai cortar grosseiramente, uma cebola, que você vai tirar só a casca e cortar também em pedaços grandes. Bota tudo isso na panela e deixa o fogo ligado. Quando começar a querer ferver, você abaixa o fogo e deixa apurar ali umas 3 horas. O ideal é 3 horas, a partir de 1 hora você já pode usar, tá? Então você tem caldo de vegetal, sobrou, você pode guardar congelado. Sempre que for fazer, cozinhar uma carne, fazer alguma coisa que leve água, tipo assim, um arroz, você pode usar esse caldo que vai trazer todo o sabor do caldo para o seu preparo, tá bom? Então vamos então para nossa massa. Eu vou colocar aqui, ó, o caldo do cozimento do frango. Eu deixei a panela bem quente porque eu preciso... Eita! Fogo baixo aqui, vou colocar o leite também. Eu preciso que esse líquido ferva rápido, por isso que eu já deixei a panela bem quente, ó. Então a panela já está quente, já já ele começa a ferver. Enquanto isso a gente já adiciona aqui, ó, a salsinha picadinha para ir passando o seu sabor para nossa massa. Vou colocar aqui também, ó, açúcar, é uma pitadinha de açúcar que deixa essa massa mais docinha de propósito, tá? Para aguçar o paladar. Creminho de leite para trazer cremosidade para nossa massa. E eu vou ralar aqui também uma noz moscada. Ó, enquanto ferve, eu vou ali virar o nosso frango que já dourou de um lado e a gente vai colocar ele para cozinhar agora, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Já começa a dourar, tá vendo, ó? É rapidinho, é uma dourada rápida só para formar um fundo de panela. Não precisa se preocupar com uma caramelização muito intensa, não, tá? Pode fazer aí uma douradinha rápida. Essa que eu já fiz aqui, ó, já é o suficiente. E aí, ó, vamos lá, continuando aqui o passo a passo do frango. Enquanto isso, nosso caldo aqui da nossa massa vai fervendo. Vou colocar alho picadinho no fundo dessa panela. Observa que eu sempre coloco alho depois da carne, né? E engraçado que ontem um amigo meu esteve lá em casa e ele me viu cozinhar e perguntou: por que você coloca o alho depois da carne? Eu aprendi o contrário. Aí eu falei com ele assim, ó, a carne demora 30 minutos para ficar pronta. O alho queima em 3. Então não faz sentido eu colocar o alho primeiro, porque senão, quando a carne ficar pronta, o alho já vai ter queimado. Então essa é a explicação. Ó, coloquei agora o caldo de vegetais aqui dentro. Observa que eu não coloco muita água aqui nesse cozimento. Ele vai cozinhar só por 5 minutinhos. Então eu entrei mais ou menos com 2 xícaras de chá de água. Vou tampar a panela, de água não, né, de caldo. Vou tampar essa panelinha. E agora quando ela começar a pegar pressão, a gente abaixa o fogo dela. E conta 5 minutinhos, é só destampar. Vai estar pronto o nosso franguinho. Enquanto a gente ir aqui com o frango, a nossa massa também já andou, ó. Começa a levantar a fervura aqui, né, nessa panela. Eu vou vir agora com a farinha, que é o que estava faltando. Você vai colocando a farinha, ó, e vai misturando. Então a gente pode colocar também ali na receita fala, né, mais uma pitada de cúrcuma
para essa massa ganhar mais cor, porque veio só a cúrcuma ali do caldo do frango. E a gente quer uma massa colorida para nossa coxinha ficar bonita, né? A cúrcuma, para quem não sabe, é uma raiz que ela também é conhecida como açafrão da terra. Não confundir com açafrão, tá? Eles têm só um nome parecido, só que é um nome popular. Não se trata da mesma coisa. O açafrão é o pistilo de uma flor, né? E a cúrcuma é ali uma raiz, um tubérculo. Por quê? O que eles têm de igual? Eles servem como corante natural para colorir a nossa comida. Em algumas culturas não se cozinha sem açafrão ou ainda sem cúrcuma. Por quê, né? Sabedoria popular, gente, a gente come com os olhos. Então, por mais que o açafrão ou a cúrcuma não tenha muito sabor, olha que beleza que fica essa massa, que coisa maravilhosa. Eu tô com fogo baixo aqui, tá conversando com você, eu fui adicionando toda a farinha e aqui, ó, a gente vai cozinhar essa massa agora. Você tem que botar o braço para trabalhar aqui agora, né? E mexendo, né? Raspando, tomando cuidado para sua massa não queimar e não grudar demais ali no fundo. E a massa de coxinha, ao contrário do que muita gente pensa, ela fica pronta rápida. Não é para você ficar cozinhando essa massa aqui demais. O ponto, na hora que atingir, ele vai mostrar para você que você já tem uma massa pronta. O que eu tô fazendo aqui, ó, é me preocupando com os gruminhos de farinha que se formam, para que eles se desmanchem aqui e passem todo para a massa. Então, ó, vai até suando um bocado aqui. Enquanto eu falava contigo, ó, a minha panela de pressão pegou pressão, então eu vou abaixar o fogo e a gente vai contar 5 minutinhos. Quando tiver no intervalo, vai ficar pronto. Aí você vai retirar o frango daqui de dentro, vai reservar a água para você fazer a massa, né, o caldo do cozimento ali, e deixa o frango gelar, tá? Ele tem que estar geladinho pra gente fechar a nossa coxinha. Ó, a minha massa de coxinha tá pronta. Ela solta do fundo inteira, ó. Olha aqui, ó. Quando eu faço assim, ela solta inteirinha do fundo, tá vendo? Aí eu vou pegar ela, vou trazer aqui pra minha bancada. Ó, como que a panela fica. Massa de coxinha é assim, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mesmo em panela antiaderente, essa aqui não é antiaderente, né? Mas mesmo em panela antiaderente, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai formar essa película. Não tá errado, tá? Você vai achar, deu tudo errado a minha. Não, é assim mesmo. E aí na hora que a massa soltar do fundo, você traz ela pra bancada, ó. E aí a gente tem que sovar. Tá muito quente. Talvez você não aguente o calor dessa massa aqui, igual eu aguento, né? Porque eu tô acostumado com cozinha. Então você pode esperar esfriar um pouquinho, mas você tem que fazer uma sova nela aqui para ela ficar bem lisinha e também para ela ir esfriando. Depois de sovada, a gente vai abrir igual essa que tá aqui do lado, ó. Tá vendo? Pra gente rechear o nosso frango, mas isso é só no próximo bloco do Bora Rangar. A nossa massa que tá aqui em cima da bancada e que a gente vai começar agora o nosso querido empanamento, tá aqui, ó. Eu preparei com você também. Você vai pegar uma quantidade ali, a receita ela indica meio litro do caldo do cozimento desse nosso franguinho aqui. Você vai retirar, você vai pegar o leite, você vai pegar o creme de leite, vai colocar tudo na panela, noz moscada, pimenta do reino, sal, deixa ferver. Ferveu, você entra com a farinha aos pouquinhos, mexendo sempre. Quando a massa soltar do fundo da panela, você retira, traz para a bancada, dá uma sovada nela até ela ficar lisinha, ela pega uma elasticidade bacana também, ó. Perdão, gente. Olha só, tem uma elasticidade aqui, tá vendo? Que é aí para facilitar o nosso trabalho. Então essa sova é para conferir essa elasticidade para nossa massa. Tem que deixar ela esfriar completamente, tá? Enquanto ela não esfriar por completo, você não vai conseguir trabalhar. Até você pode levar um pouquinho para geladeira, tá bom? Eu libero também porque ela geladinha também é legal de trabalhar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, uma faquinha para me ajudar a passar pela nossa coxa aqui uma camada de requeijão. Então você vai aqui, ó, com a ponta da faca, aderindo uma camadinha de requeijão. Tem que ser o requeijão forneável, tá, gente? Por que aqui? O requeijão comum que a gente come com pão, ele tem um teor de amido mais baixo, a verdade é essa. O requeijão forneável, por ter essa quantidadezinha maior de amido, ele suporta mais altas temperaturas, mesmo os de boa qualidade, tá? Vão ter amido. A diferença é que o de baixa qualidade vai ter muito gosto de amido, porque, né, vai ser feito de uma maneira um pouco mais precária, né? Com, às vezes, um requeijão que não é de tão qualidade assim, você tem que colocar mais amido. Aí,
você vem aqui e passa ele. Porque aí quando você fritar, ele vai derreter, mas não vai soltar água demais e estourar o seu salgadinho. Por isso que sempre para dentro de salgadinho tem que ser o requeijão forneável, tá? É o para uso forneável ou para uso culinário. Você encontra essa informação no rótulo. Geralmente esse requeijão ele é vendido naquelas bisnagas de plástico, tá? Você não vai encontrar muito dele no potinho não. Então uma bisnaga daquela de requeijão você vai precisar aqui. Bom, passado aqui o requeijão na nossa coxinha, eu vou encostar ela aqui, abrir um círculozinho, encosto ela na beiradinha e eu venho fechando aqui, ó, igual pastel, ó. Aí aqui eu vou cortar ela. Continuo fechando aqui, porque não pode vazar, né, o nosso requeijão. E aí, ó, a gente vem aqui, vem beliscando assim, ó, para aderir. O requeijão vai ajudar nesse trabalho de aderir. Você pode molhar um pouquinho a mão também, que ajuda. Ó, e aqui chegou aqui na pontinha, você faz igual como se estivesse fechando a coxinha normal. Vem dando essa beliscada para a massa aderir aqui no osso. Além disso, também você consegue reduzir um pouco a quantidade de massa que pode ter ficado em excesso aqui, ó. Você vai empurrando o excesso de massa para cima e aí você consegue extrair um pouquinho de excesso de massa. A sua coxinha fica com um acabamento mais bonito, fica mais fininha também. Vamos fazer mais uma antes da gente ir para a fritura? Como é que tá meu tempo, produção? Então, pera aí. Deixa eu já continuar. Eu já tenho algumas aqui, ó. Ao truque da televisão, né, gente? Televisão é assim, ó. A gente se adianta, vai à frente. Então, como eu já te ensinei a fazer e meu tempo tá apertado, eu já tô com o óleo ali aquecendo. O que que eu vou fazer? Eu vou usar essas coxinhas que já estão geladinhas, porque essa a gente tem que fazer e tem que gelar. Então, ó, vou passar aqui no ovo. Aqui é clara e gema, tá? Para dar cor. E depois, ó, farinha de rosca. Aí eu uso uma mão para o seco, uma mão para o molhado, sempre essa regra do empanamento, né? A cozinha é feita de técnicas que se repetem, gente. Então, repetição é o truque para você atingir a perfeição. Se toda vez que você empanar, você lembrar isso que eu sempre te falo aqui, que é uma mão para o molhado, uma mão para o seco, você passa a economizar ingrediente, você passa a fazer menos sujeira na sua casa. Ó, escorre o excesso do ovo, não deixa pingar esse excesso aqui dentro da farinha, porque senão você vai gerando grumo. A sua farinha vai chegar uma hora que ela vai ser só grumo, aí você não vai conseguir empanar. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que jogar fora aquilo ali e colocar mais farinha. Olha o desperdício aí, tá vendo? Então por isso que existe essa técnica. Vamos lá! Antes de colocar uma ali, né, vamos fazer o teste. Eu sempre falo do teste, então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, do pedaço da massa com empanamento e ver como que tá essa fritura. Ó, ela já tá numa temperatura bacana, então dá para eu colocar a nossa coxinha aqui para fritar. Observa, não é aquela fritura agressiva demais. A coxinha a gente sempre frita numa temperatura um pouco mais amena, que bateu 150 graus, para quem tem o termômetro, você já pode começar a mergulhar a coxinha, tá? E aí você vai controlando o fogo. Se você vê que ao longo da fritura a temperatura foi subindo demais, você abaixa o fogo, né? Se você tiver no fogo baixo e achar que dá para aumentar, você aumenta. Você nunca deve colocar as coisas no óleo e esquecer para lá. Você tem que observar o que está acontecendo, tá? Você viu que não tem perigo nenhum de espirrar. Eu coloquei calmamente a coxinha ali dentro. Ela vai com essa parte do ossinho para dentro. Vai fritar até ficar douradinha. Quando a gente voltar vai ser para experimentar essas delícias. Chegou a minha hora de provar e ser feliz. Então dá licença que eu vou pegar uma coxa creme dessa. Aqui no meio eu tenho um ketchup picante. Eu peguei o ketchup, misturei com molho de pimenta. Eu adoro fazer isso. Então, ó, vou com guardanapo aqui. Segura no osso. O bom dessa coxinha é isso, né? Que segura no osso. E, ó, e aqui não tem aquela disputa, né? Se começa pela ponta ou pela base. Aqui é sempre pela base. Dá licença, bora rangar. Nossa, gente. Peraí.